Olá, amiguinhos do sétimo ano, tudo bem? Como é que vocês estão nessa quarentena? Espero que estejam todos protegidos. Toda vez, toda aula é isso, né? Falando que já está acabando, mas já está acabando mesmo. Vamos manter nossos velhinhos protegidos. Se precisar sair, não saiam, mas se precisar sair, utilizem máscara, não coloquem a mão no rosto e vamos seguindo, porque é a nova realidade que se pôs pra gente. Queridões, hoje nós vamos ter a aula de Reforma Protestante, tá? É a primeira parte. No próximo vídeo vocês vão ter a segunda parte, tá? Primeiro, nós vamos pensar o porquê que aconteceu o que a gente chama de Reforma Protestante. E para pensar a Reforma Protestante, primeiro nós precisamos falar da Igreja Católica. A Igreja Católica passava por alguns problemas muito graves. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, a Igreja Católica, ela era uma grande senhora feudal, ou seja, ela possuía muitas terras, tá bom? E muitos nobres vão cobiçar as terras da Igreja. E outra contrapartida é que, como a Igreja Católica se tornou muito poderosa, já que ela tinha o controle cultural da Europa durante o período medieval, a relação de poder dentro da Igreja foi muito marcada pela corrupção. A Igreja Católica medieval acabou se tornando uma instituição gigantesca e corrupta. A corrupção da Igreja Católica passou de muitos limites, tá? E algumas práticas foram reflexos desse processo de corrupção. Vamos olhar aqui. Então, a Igreja Católica medieval ela era extremamente corrupta. E ela praticava a simonia. O que era simonia? Era a venda de objetos milagrosos. Você ia na igreja e você conseguia comprar um pedacinho da cruz de Cristo. Isso era tão, mas tão comum nessas igrejas que um cara chamado Erasmo de Roterdã vai denunciar que se você pegar cada pedacinho da cruz de Cristo que é vendida na Europa naquela época, você conseguia construir um navio. Você também podia visitar uma igreja que tinha a tíbia do burro que carregou Cristo na Via Crucis. Só que tinham 5 igrejas e um burro só tem 4 patas. Então a coisa se tornou extremamente completamente sem controle. Tá legal? Vocês viram aí que meu computador parou, né? Mas vamos lá, seguindo. Outra questão que era muito comum na igreja era a venda do perdão, as indulgências. É como comprar um pedacinho do céu, né? Você cometia um pecado, você ia e pagava à igreja e esse pecado era perdoado. Gente, chega um momento, né? Vai ser um momento, por exemplo, nós vamos ver que o Lutero vai se rebelar contra a igreja, que vai ter uma venda em massa de indulgências para construir uma catedral. Olha que loucura, né? Além do perdão dos objetos milagrosos, a gente tem a venda de cargos eclesiásticos. Você comprava, às vezes, o título de papa. Olha que loucura. Qualquer um que fizesse qualquer movimento de contestação da igreja era considerado herege. Era uma heresia, tá? E a igreja, durante o período feudal, ela era extremamente violenta. Ela produzia episódios de tortura, tá bom? A gente tem a Santa Inquisição. A gente tem o pecado sendo trabalhado, sendo punido com muita violência, tá? E um outro aspecto que faz com que o movimento dos novos grupos sociais se coloquem contra essa igreja é a condenação da usura. O que é a usura? Usura é quando você empresta dinheiro a juros. Você empresta dinheiro
a pessoa vai te devolver esse dinheiro mais um juros cobrado. Quem fizesse isso estava condenado ao inferno. Só que essa é uma prática burguesa. E nós já vimos que o final do período medieval, né, essa transformação do período do feudalismo para o capitalismo, é o período de ascensão da burguesia. E a burguesia queria continuar com suas práticas, mas ela não queria ir para o inferno. Tá bacana? Então, a Igreja Católica, que era, durante o período medieval, a grande controladora da cultura, que era uma base do poder dos senhores feudais, passa a ser contestada principalmente por essas questões. Lógico e óbvio que tem outras muito mais, mas essas são as principais. Tá legal? E aí, galera, a gente tem que ver também o processo de transformação que a Europa está passando. Ela passou por profundas transformações econômicas, políticas e sociais, principalmente com a ascensão da burguesia. Tá? Enquanto você tem o desenvolvimento, a ascensão, o crescimento da burguesia e a nova sociedade, as novas sociedades com características burguesas, você passa a ter a contestação da ordem feudal, uma ordem que era baseada na Igreja Católica. E olha que coisa interessante, muitos nobres passam a ter interesses pelas terras da Igreja. Isso vai acontecer na Inglaterra, isso vai acontecer na Alemanha, tá? A Alemanha que não existe ainda como um país unificado. E nós temos a desestruturação do feudalismo. À medida que o feudalismo vai deixando de existir, aquela Igreja Católica ela precisa também se transformar, porque ela vai passar a perder fiel, porque ela já não faz mais sentido com a nova sociedade. Lembra do Renascimento, dando uma transformação na visão de mundo? É aqui que a gente tem a influência do humanismo e do individualismo. As pessoas passam a se ver como indivíduo, como alguém que tem perspectivas, que tem um papel e não faz mais parte daquele coletivo medieval que não muda, que não se transforma. Tá legal? E quando você tem um fortalecimento do Estado absolutista, você passa a ter um choque entre o poder do Papa e o poder do rei. Tanto que esses estados absolutistas vão tentar subordinar a igreja ao Estado. Então aquela igreja gigantesca, poderosa, fortalecida, não interessava a esse Estado absolutista. Tá legal? Que vem se adaptando às práticas burguesas. E de onde começa, quando começa a reforma? A primeira reforma que nós temos é a reforma luterana. Galera, nós temos que nos perguntar por que Lutero conseguiu fazer essa reforma e se antes de Lutero alguém tentou reformar a igreja ou alguém tentou criticar a igreja, tentou mostrar os problemas da igreja. Lógico e óbvio que antes de Lutero já se tentou mostrar os problemas da igreja. Muita gente tentou fazer isso. Só que você era tratado como o quê? Se você contestasse a igreja? Como herege. Você podia parar num tribunal eclesiástico. Né? Quantas pessoas foram queimadas, enforcadas e torturadas por tentar criticar a igreja? Mas alguma coisa acontece com esse cara que ele consegue fazer essa reforma. E está muito ligado ao contexto em que Martinho Lutero está inserido. Vamos lá? Ele era um membro da Igreja Católica, ele era um monge agostiniano, influenciado principalmente por São Paulo e Santo Agostinho. Tá? E por essa influência, ele vai colocar que somente a fé salva as pessoas. Não são os seus atos, é a sua fé. Tá, beleza? E Martinho Lutero, ele estava extremamente incomodado com a corrupção da igreja. Ele estava muito preocupado com a questão da venda das indulgências sendo vendidas. E ele ficava perplexo e não concordava de jeito nenhum. E aí o que ele faz? Ele escreve 95 teses, tá? Dentre elas, crítica à venda de indulgências aos cargos eclesiásticos, e
fixa na porta de uma igreja. Ele colocou essas teses na porta de uma igreja para todo mundo ver. E aí o que acontece com Lutero? Lutero é excomungado pelo Papa. Ele é expulso da igreja e tem a sua alma condenada ao inferno. Tá legal? E por que esse cara não foi preso, não foi condenado? Porque ele foi resgatado, ele foi salvo pelos príncipes alemães, que tinham interesse em retirar o poder da Igreja Católica. Tá? Como os príncipes, eles estavam lá na Alemanha, a Alemanha não se unificou, mas eles faziam votações, eles fizeram acordos econômicos, a igreja acabava tendo muita força por conta das terras que ela tinha naquela região. Tá? Então ele encontra lá no Sacro Império Romano Germânico apoio e esses caras protegem Lutero. E ali Lutero começa a desenvolver as suas propostas, tá? De uma nova religião com a ruptura da Igreja Católica. Então, olha só, muita gente tentou fazer antes, mas acabaram presas, excomungadas, queimadas. E Lutero consegue fazer por quê? Porque ele encontra nos príncipes alemães o apoio necessário para romper com a Igreja Católica. Talvez não, nenhum outro encontrou esse apoio suficiente para contestar aquela poderosa instituição. Tá legal? E aí, olha só, olha as propostas do Lutero. Olha como isso é uma ruptura muito forte com o poder da igreja. Somente a fé em Deus assegurava a graça divina e a salvação do homem. Então não adianta você pagar para a igreja. Não adianta você comprar um pedacinho da cruz de Cristo. Até porque ele nega isso. Você só vai ser salvo, você só vai ter sua alma salva se você tiver fé em Deus. Sem a fé em Deus, não rola. Você pode pagar o quanto quiser. Somente a Bíblia estabelecia os dogmas. Então, as crenças na igreja luterana são aquelas que estão exclusivamente na Bíblia. Não tem outros textos, não tem santos, não tem nada disso que possa dar qualquer outra crença. Dogma nada mais é que uma crença, tá? Os membros da igreja luterana não tinham hierarquia. Então é completamente diferente do que a igreja católica. A igreja católica ela tem toda uma hierarquia. Padres, bispos, arcebispos, até o Papa lá em cima. E cada um vai mandando no outro. Na igreja luterana não. Eles não têm hierarquia. Um não está acima do outro. Tá? E eles também não cumpriam voto de castidade. Ou seja, padre pode ter um casamento, por exemplo. Desculpa, um membro eclesiástico da igreja luterana pode ter um casamento, por exemplo. Tá? Olha aqui, e isso aqui é fundamental. Ele vai passar a fazer os cultos em alemão. E ele vai traduzir a Bíblia para o alemão. Antes, as missas só eram feitas em latim e quase ninguém falava latim. Quase ninguém entendia o que estava sendo passado nas missas, nos cultos. Agora, todo mundo vai entender o que está sendo falado. Todo mundo vai poder ler a Bíblia. Porque vai estar na sua língua. Você não precisa aprender uma língua difícil pra caramba, completamente diferente da sua, para poder entender a palavra de Deus. A palavra de Deus está disponível para todo mundo ali. Você não vai precisar mais do padre sendo um intermediário entre você e Deus. Você vai pegar na Bíblia, onde estão os dogmas traduzidos para o seu idioma, e vai ali ter a sua fé em Deus. Tá legal? Olha que ruptura drástica com a igreja. E outra coisa, nega a autoridade do Papa. Ele nega os santos católicos. Tá bom? Então, essas propostas de Lutero elas são completamente de ruptura com a igreja. Agora sim, uma ruptura forte com a igreja. Tá? Aí você deve estar pensando, caramba, o Lutero era um cara muito bom, né? Ele está pensando só na fé, só nas questões da religião. Cuidado,
Quando a gente fala em história, a gente não está falando da luta do bem contra o mal. Nós estamos falando de um jogo de interesses. Lembra que Lutero só conseguiu fazer essa reforma porque ele conseguiu um apoio? Então, olha só o que vai acontecer. Calma aí que meu slide está meio esquisito hoje, né? Os nobres alemães vão confiscar os bens da igreja. Quando Lutero vai lá, fixa a tese, começa a desenvolver a tese dele, fica muito bacana a ideia de que os nobres podem confiscar os bens da igreja e ficar para eles. Só que isso gera uma outra onda, que é a onda dos camponeses. Os camponeses começam a tomar essas terras também e vão chegar a tomar terras de nobres. E aí o que Lutero vai fazer? Ele vai condenar a ação dos camponeses, principalmente dos anabatistas. E o que os nobres vão fazer? Vão promover um massacre. E esse massacre de pessoas pobres vai contar com o apoio do Lutero. O Lutero diz algo como assim, eu não tenho o direito de julgar, né? Deus não me deu o direito de julgar. Mas o que está acontecendo com os príncipes alemães não pode acontecer e eles têm que baixar a espada divina sobre os camponeses. Olha só como é forte essa questão. Por quê? Porque está ligado a um grupo social. Não é a luta do bem contra o mal, tá? Vários conflitos com os camponeses vão acontecer, mas também vão acontecer conflitos entre os príncipes. E os príncipes alemães percebem que se esses conflitos continuam, eles iam acabar enfraquecendo. Então, para não enfraquecer, em 1555 eles promovem a paz de Augsburgo, que é o fim dos conflitos entre os príncipes alemães. Eles vão encerrar esses conflitos. E o que vai ficar estabelecido? Cada príncipe vai poder decidir qual religião vai seguir no seu principado. E esse príncipe, lógico e óbvio, vai impor aos seus súditos a religião. Tá bacana? Então, a religião dentro desses principados vai ser decidido pelo seu príncipe, tá? E quando a gente tem a paz de Augsburgo, a gente tem uma diminuição desses conflitos e o domínio desse território pelos príncipes alemães, e o luteranismo vai acabar se espalhando pela Europa. Galera, esse é o primeiro grande movimento de reforma protestante. Nós vamos ter outros, tá? A gente vai ver os calvinistas, os anglicanos, tá? Os anabatistas, e vamos ver a contra-reforma católica, mas isso fica para uma próxima videoaula. Espero que todos tenham entendido, tá? Principalmente tenham entendido que agora é um momento de ruptura com a igreja, é um movimento que vai cambar para a violência, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato, podem mandar mensagem, que nós vamos responder. Espero que todos estejam se protegendo, a saudade continua enorme, vamos tocando a vida ainda em EAD, esperando que os médicos possam nos dizer o quando podemos voltar a ter a nossa convivência, tá? Se protejam, estou aqui torcendo pelo nosso país, pela nossa educação e logo, logo estaremos de volta juntinhos para mais uma aula, mas não mais em EAD, uma aula presencial para a gente poder rir juntos e termos a nossa vivência juntos mais uma vez. Um grande beijo a todos e espero que estejam todos bem de saúde.